enquanto abrem as vossas Bíblias. A minha Bíblia diz que em todo o tempo, 24 horas por 24 horas, os anjos clamam: Santo, 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 Santo é o Senhor, e não cessam de clamar. Enquanto estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, eles continuam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quando estamos a adorar, eles continuam clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Naquele dia de tribulação que tu passas e eu passo, todos nós passamos situações nas nossas vidas, os anjos continuam clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E esse tem que ser o nosso desejo todos os dias, clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A palavra do Senhor diz então em João, 1 de João 5, do 6 ao 8. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, e Espírito. E é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, Pai, Palavra e Espírito Santo. E 3 são os três são os que dão testemunho na terra: Espírito, água e sangue. E esses 3 concordam num só. Na epístola de João nós vimos que a redenção de Cristo não veio somente por sangue, mas também veio por água para cada um de nós. A água na Bíblia tem um significado, tem uma simbologia, e a água fala de limpeza, de purificação. No Velho Testamento, desde o Velho ao Novo, eu não gosto de falar muito velho e novo, eu gosto de ter a Bíblia como um todo. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, ela é um todo do princípio ao fim. Senão eu teria que dividi-la em 3, né? Porque em Atos dos Apóstolos começa um novo tempo. E o que eu vejo na palavra de Deus, ela é contínua, ela é só uma palavra. E o Senhor tem um plano na sua palavra. E o plano do Senhor está em andamento, não está parado. Se nós vimos desde do Primeiro Testamento, digamos assim, porque eu vejo a Bíblia como um bloco, uma palavra só, uma palavra única, e ela se completa uma a outra. Desde o princípio, o Senhor tinha um propósito, tinha um plano. E nesse plano, vemos no início o Senhor no seu alto trono, e a palavra de Deus vinha do alto para baixo. Depois o Senhor envia, pela sua misericórdia, o seu Filho Jesus até nós. E Jesus se fez servo de nós todos e andou com nós todos na terra. E ele já não era de cima para o alto, mas Jesus estava ao nosso lado, estava junto de nós. Mas o Senhor Jesus ascende aos céus, mas ele não nos deixa órfãos, como diz a palavra do Senhor. Ele envia o seu Espírito Santo, e agora não é de cima, não é do lado, mas é de dentro para fora. Ele coloca o Espírito Santo de Deus em cada um de nós, naqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Então o Espírito Santo de Deus está em mim, meus irmãos, está em cada um de vocês. A palavra continua, e o propósito de Deus continua, não para por aí. O Senhor agora está fazendo o caminho inverso. Do Espírito Santo nos leva para o Senhor Jesus. E de Jesus ele apresenta a sua igreja, o Pai, uma igreja santa. Então esse é o propósito de Deus, santificarmos a nós todos num propósito só. E a palavra diz que ele veio por água e sangue. No livro de João 19:34, diz assim: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e a água. A água, a gente vê então nessa passagem que Jesus morreu ali naquele lugar. Se eu pegar essa garrafa PET aqui, se eu tirar a tampa e fizer um furo nela, a água vai escorrer toda, não vai ficar uma gota lá dentro. Assim foi o sangue de Jesus, foi todo derramado naquela cruz, não ficou uma gota. Por isso que saiu também água, comprovando que o Senhor já estava morto. Mas também vem nos trazer algo novo, vem nos trazer a redenção, não somente pelo sangue, mas pelo sangue e pela água. Então nós somos remidos pelo sangue e pela água. Tudo que aparece na Escritura, desde o início, nada é por acaso e tudo faz sentido. A gente pegar no Antigo Testamento, nós vamos ver a simbologia da água e do sangue novamente. Em Hebreus 10:22 diz assim: aproximando-nos a Deus, não apenas tendo o coração purificado da má consciência
mas também o corpo lavado com a água limpa. Este verso, em Hebreus, ele se refere à consagração de Arão e os seus filhos. Está falando de Arão e seus filhos, que em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 30, fala que eles foram lavados da cabeça aos pés, e depois foi aspergido sangue sobre eles. Então, há desde o Antigo Testamento o conceito de o sangue nos purifica do pecado. O sangue nos limpa do pecado, mas a água vem nos purificar. No mesmo livro de Êxodo diz assim: quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com águas para que não morram. A água, se podemos comparar alguns versículos, eu queria que meus irmãos comparassem comigo, na palavra de Deus, o João 3,5 diz assim: nascer das águas. Em Tiago 1,18 diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Em 1 Pedro diz: sendo novos gerados, não somente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Então, há um lavar contínuo de cada um de nós. Não é algo que só aconteceu ali na crucificação, ou quando foste batizado e passaste pelas águas. Não, a lavagem tem que ser contínua. Então, nós conseguimos ver nessa passagem que o sangue trata de pecado, a água trata da impureza. São coisas distintas. Nós todos sabemos o que é pecado. Pecado é quando eu, sabendo o que é errado, como diz a palavra de Deus, sei o que é certo e não faço, e deixo de fazer o que a palavra me ordena fazer. Isso a palavra de Deus chama de pecado. Enquanto a impureza é coisas que não são pecado, não posso dizer que são pecados, mas nos levam ao pecado. Posso dar alguns exemplos: língua torpe, piadas obscenas, tudo que rouba o nosso tempo com Deus, tudo que envolve os nossos sentidos. Temos que vigiar, temos que orar. A palavra de Deus manda nos vigiar e orar. E é importante a gente estar sempre em vigilância, porque é muito fácil a gente contrair impurezas na nossa caminhada. E porque eu vou aqui a caminhar e de repente ouço uma coisa e aquilo vai ficando, vai entranhando no meu coração, palavras que são lançadas muitas vezes que não provêm de Deus, coisas que entram pela nossa mente adentro, quando ligamos as nossas televisões e vimos tantas coisas, quando nós vamos às redes sociais aparecem tantas coisas que vão nos contaminando, vão nos minando, vão nos fazendo ficar distraídos, vão nos fazer ficar adormecidos, dormentes, com o nosso coração cauterizado e duro, e a palavra de Deus já não vem sobre nós, já não consegue fazer a lavagem que ela deveria fazer em cada um de nós. O conceito de lavar, eu vou dar-vos um exemplo que está em Isaías 1,16 no Velho Testamento, só para não estar no Novo, que diz assim: lavai-vos e purificai-vos, tirai da maldade do vosso coração, o ato diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Ou seja, o conceito de purificação pela água vem de trás, não é algo que veio com Jesus na cruz, mas é algo que já está no plano de Deus desde o início, purificar-nos através das águas. O Senhor diz assim em Êxodo 19:11: e o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre-se no dia de hoje e amanhã, que eles se lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Então, o conceito de nos lavarmos com a água é uma expectativa que Deus tem de mim e tem de ti, meu irmão. Ou seja, Deus está nos pedindo algo mais, está nos pedindo que sejamos santos como Ele é santo. Necessidade de nos lavar diariamente. Ou seja, eu não posso vir ao altar, estender as minhas mãos, declarar, e eu por dentro cheio de impurezas que eu sei que estão em mim, sem antes eu me arrepender e passar por essas águas, deixar essas águas que jorram do trono de Deus
do lado direito do trono de Deus, onde o Senhor Jesus está sentado, as águas puras do Senhor jogam sobre nós para nos limpar, para nos purificar a cada manhã. E nós muitas vezes não nos deixamos levar por essas águas. A palavra de Deus em Hebreus 10, 22, instrui o homem a lavar-se com água pura. Essa água pura, nossa fonte da água pura, é a palavra do Senhor. É a nossa fonte, não temos outra fonte. Dessa fonte não pode jorrar, da minha boca, não pode jorrar duas fontes, tem que jorrar desta fonte. Para isso, meu coração tem que estar cheio disto, da palavra do Senhor. Não temos outro jeito de não termos a palavra gravada no nosso coração. O pastor lançou um desafio da igreja de decorar o Salmo 23. Eu estou me esforçando, pastor. João 13, 3, 10 diz assim, palavras do nosso Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado na sua mão todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas meus pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhes, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, se só os meus pés, mas também lava-me também a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois o demais está limpo. Nós, quando nascemos em Cristo Jesus, eu posso dizer e afirmar com segurança, passamos por essa primeira lavagem, ou seja, que é o novo nascimento. Nós nascemos e somos lavados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos confirma todas as coisas, como vimos há um bocado, por sangue e água, Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo testifica no meu coração e eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E neste momento nós estamos passando pela essa primeira lavagem necessária para que o resto possa continuar. Porque há um propósito na palavra de Deus, uma santificação contínua que não pode parar. Ou seja, o Senhor me salvou, poderia falar em 4 batismos, por exemplo. Vamos supor, quando eu nasço de novo, diria que seria o batismo em Cristo Jesus. Eu confio que o Espírito Santo me confirma que Jesus é real. Aqui na terra, o Espírito me confirma. E lá no céu, temos também a confirmação. Lá temos Pai, Palavra, Espírito. E eles confirmam. A diferença é que o Espírito Santo que veio sobre mim no céu não vai fazer diferença nenhuma. Mas o Espírito Santo de Deus que vem sobre mim na terra vai fazer toda a diferença aqui onde nós andamos. Essa é a importância de andarmos com Deus, sermos lavados. No cenáculo ali, provavelmente antes de Jesus instituir a ceia, ele fez algo novo, ele foi servo de todos, ele cingiu-se com uma toalha, pegou uma bacia, e a bacia tem um significado, mais à frente nós vamos ver também no livro de Êxodos, e lavou os pés aos seus discípulos. E mais ele disse aos seus discípulos, que não necessita, por Pedro insistiu em demasia, que precisava então ser lavado todo, por todo. A gente vimos em Êxodo agora um bocado, que o sacerdote, Arão e seus filhos, isso só acontece uma vez na Bíblia, são lavados da cabeça aos pés, porque logo te seguia a ordem para os sacerdotes não mais lavar a cabeça aos pés, mas ir e lavar somente as mãos e os pés, para irem adiante do Senhor. E aqui Jesus faz exatamente a mesma coisa. Eles já foram lavados por completo, porque reconheceram Jesus aqui dentro no seu coração. Todos nós estamos aqui, já o fizemos. E ao serem lavados, não necessitam ser lavados novamente, mas somente os pés. Porque os pés é um lugar que contrai impurezas. Eu vou caminhando meu dia a dia, que caminho é que eu me sujei um bocado, lá à frente eu ouvi mais uma coisa, mas lá à frente veio outra coisa ao meu coração, veio um pensamento errado e eu não soube como combatê-lo.
porque a nossa maior campo de batalha é aqui, é a nossa mente. É aqui na nossa mente que tudo se desenvolve, tudo se decide. E aqui nós temos que estar cheios de coração, cheios da palavra de Deus, para quando algo vem na mente, a gente saiba como lutar. E as impurezas entram por aquilo que nós vimos, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós falamos. E a impureza não tratada vira pecado, irmão. Então nós vimos a relutância de Pedro em não querer, e querer ser limpo o corpo todo, mas não havia essa necessidade. Porque nós, no nosso caminhar, como eu estava a falar, já fomos limpos quando aceitamos Jesus na nossa vida. Agora precisamos cuidar e continuar o processo de santificação. É isso que o Senhor pede à sua igreja. Não é algo doloroso, mas é algo maravilhoso que vai nos fazer ter mais comunhão, mais presença de Deus, ter algo que muitos precisam experimentar. O Senhor nos lava da má consciência com água limpa. O sangue de Jesus nos aproxima até Ele. O sangue nos aproxima, mas a água nos purifica. A água, se olharmos o conceito de água e sangue, são os dois elementos que são vida. Tanto água é vida. Nosso corpo, a maior parte, não sei a percentagem exata, é composta por água. A água é vida, ninguém vive sem água. Como o sangue é vida. Jesus deu a sua vida pela minha vida, pela tua vida. O sangue dele é vida. O sangue dele está vivo. O sangue dele, se tu conseguires imaginar o Santo dos Santos, porque se o que existe na terra, o que foi desenhado na terra pelos homens, a Bíblia fala que é imagem, mas a imagem, o verdadeiro, o conteúdo, está nos céus. Então existe um tabernáculo nos céus, e no tabernáculo existe um Santo dos Santos, e no Santo dos Santos o sangue do Senhor está jorrado pelo altar. No Santo dos Santos temos a Arca da Aliança, e na Arca da Aliança nós sabemos que tem um propiciatório por cima, onde eram derramados sangue de animais inocentes, e aquele sangue purificava o povo do pecado, e ali está o sangue do Senhor sobre a arca. O sangue está vivo, não está morto, porque o nosso Jesus vive. A lei era a sombra, mas Cristo vem nos trazer a realidade, o nosso futuro, para aquilo que eu e minha casa luta, e a tua casa tem que lutar. Em 1 Coríntios 6:11 diz assim: mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo do nosso Deus. A ação e a obra da lavagem, da santificação, da purificação, vem pelo poder do Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus. Sem palavra ninguém é purificado. Sem ler a palavra, ninguém é purificado. Tantas vezes os pastores nos exortam desse altar e dizem, e pegam na Bíblia, nosso pastor pega e diz assim: sem palavra não há santificação, porque eu não conheço, porque eu não sei, e o meu povo sofre porque não conhece. Há uma necessidade de buscarmos a palavra de Deus, sermos lavadas por ela todos os dias da nossa vida, não só ao domingo, quando vimos aqui à igreja, mas todos os dias é necessário a gente passar por esse processo de nos lavar, deixar o Espírito Santo atuar na nossa alma, porque é através do Espírito Santo, da leitura da palavra, que nos convence. O Espírito Santo vem tratar da nossa alma, vem retirar toda a impureza, tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que pode se entrelaçar na minha e na tua vida e se transformar em pecado e te tirar do caminho da santificação, tirar do caminho de Deus. Eu falo isso, irmãos, porque eu não quero me perder, nem quero que ninguém se perca. Então, algo que o Senhor derramou por nós. Em Tito diz, Tito 3, 4 ou 6, mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com o homem, não pelas obras de justiça que havemos ter feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem, regeneração e renovação do Espírito Santo, que Ele abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador.
Então, o Senhor nos derrama o Espírito Santo sobre cada um de nós, nos dá a palavra de Deus. Nós temos as ferramentas todas para que possamos ser lavados pelas águas que jorram do trono de Deus. Aqui a gente vê na Bíblia que, então, se os meus irmãos pararem e verem, há duas formas da água vir em forma para nos lavar. Primeiro, no novo nascimento, que há um lavar pelo Espírito Santo na minha e na tua vida, tirando o mais grosso. Mas depois já há um segundo lavar que é contínuo. Esse lavar contínuo é obrigação minha e tua em mantermos vivos e buscar esse lavar da nossa alma pela palavra do Senhor, das águas que jorram do trono de Deus. Há uma necessidade de buscarmos, porque há um propósito. Não penses que há um propósito de Deus para mim e para ti. Em Efésios 5, 25 ao 27, vamos ver o propósito. Então, claro, como as águas que jorram do trono do Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Tem maridos aqui? Maridos, só maridos. Amam as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificá-la como lavagem da água pela palavra, para que apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível diante dos olhos do Senhor. Esse é o objetivo. Daí eu falar que nós estamos fazendo o caminho inverso e o Senhor está nos preparando, estamos sendo preparados para o Espírito Santo para sermos entregues ao Senhor Jesus, nos entregue ao Pai como uma igreja santa. A Bíblia fala de santificação contínua. Sede santos porque eu sou santo. Não há outra maneira de estar numa igreja e não querer ser santo como Ele é santo. Então não precisamos de igreja. Se não temos esse desejo no coração de ser santo como Ele é santo, não estamos aqui a fazer nada, somos um grupo de amigos. Em 2 Coríntios 7, 1, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Temor a Deus, pastor. O Senhor nos pede que haja temor a Deus. E o Senhor tem uma promessa, ele diz aqui, Paulo fala de uma promessa que Deus tem sobre a minha vida e sobre a tua vida. E essa promessa que ele diz, ele se refere a ter proximidade, a ter intimidade com cada um de nós. Essa é a promessa. Deus não nos deixou órfãos. Deus não deixou órfão, Hugo. Não deixou órfão, Letícia. Nem a Maria José, nem a pastora Sandra, nem a Juliana, nem o Jonathan, nem a Lucilene, nem os Joãos, nem o pastor Pedro. Não deixou ninguém órfão. Então há uma necessidade permanente de termos essa intimidade com Deus, de limparmos essa impureza que muitas vezes vem sobre as nossas vidas e nos contaminam, nos tiram do caminho, nos tiram a paz, nos tiram o sono, nos tiram a presença de Deus. É verdade, quando elas vêm, nos tiram a presença de Deus, nos afastam de Deus. O que tem retirado a minha e a tua intimidade de Deus? Lembra que tens uma promessa de ter uma intimidade com o Senhor. Paulo declara, vou ler de novo que é importante. Ore, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Esse tem que ser o meu objetivo como servo do Senhor, como filho de Deus. Mente alinhada com Deus, mente alinhada com a sua palavra, mente alinhada com a sua vontade. Sem o lavar das águas, sem o desejo de ser santificado, sem ter contato com a palavra de Deus. Se eu não tenho contato com a palavra de Deus, não tem como eu ser santo. A importância da palavra de Deus na minha vida é fundamental. A impureza, se não for tratada, resulta em queda. Sério. Tu pode até ser liberta de um pecado, de um vício, mas se tu não deixares tratar as impurezas que estão dentro no teu interior, tu não consegues ter um relacionamento sadio e são com Deus. Então é preciso ter um coração honesto diante de Deus, porque eu costumo dizer, e eu sei que isso é verdade que eu vou dizer, que eu creio sinceramente,
Se tu chegares numa oração mais poderosa, não há, que a nossa oração sincera ao Senhor, diz assim: Senhor, eu me arrependo de ter falado, eu me arrependo de ter feito isso, eu me arrependo. Uma oração sincera diante de Deus. Todos nós cometemos pequenas falhas, não andamos de pecado em pecado, mas há impurezas que precisam ser retiradas do nosso meio. E hoje o Senhor nos exorta nesse sentido, limpar toda a impureza do nosso interior, porque Deus tem algo muito maior para cada um de nós, tem um plano, tem um projeto para cada um de nós, e nós estamos jogando esse projeto ao lado com as impurezas. Porque se olharem, como eu falei, a Bíblia é um bloco só. Se tu olhares no Antigo Testamento, eles antes de aspergir o sangue sobre as pontas do altar, sobre o propiciatório, aquele local era todo lavado com água pura. A água pura. A água pura, gente. Para que seja puro. Que haja verdade no nosso meio. Êxodos 30, 18. Falei que ia falar da bacia novamente. Faça também uma bacia de bronze com um suporte de bronze para lavar. Coloque entre a tenda do encontro e o altar e o ponha dentro dela. Nela Arão e seus filhos lavarão a mão e os pés. Vejam bem, não é mais só o corpo todo, como foi inicialmente, que foi só uma vez, mas agora é a mão e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água para que não morram. Também quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender ofertas queimadas ao Senhor, lavarão as suas mãos e os seus pés para que não morram. Eu, quando li isto pela primeira vez, o meu coração estremeceu, porque eu venho ao altar. E dá temor, e a gente tem que ter temor no que faz. A imagem continua e diz assim: e isso lhe será por estatuto perpétuo, que ainda põe um grau de dificuldade maior, é perpétuo. A ele e a sua posterioridade através das gerações. Então é algo que Deus estabelece como perpétuo, não é algo que foi estabelecido somente ali, no tabernáculo, mas já algo que Deus diz que é perpétuo, a necessidade de uma lavagem contínua das nossas mãos e dos nossos pés. Imagina o sacerdote ao entrar no templo, né? E ele está entrando no tabernáculo, ele chega no tabernáculo, a porta do tabernáculo, ele entra, fecha os teus olhos, imagina comigo, eu peço, vamos fazer esse exercício, mas imagina comigo, no tabernáculo, ele chega à porta do tabernáculo e Jesus diz: eu sou a porta. E tu entras. E tu olhas à tua direita, tu vês o altar do sacrifício. Ali, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Se tu olhares à tua esquerda, tu vês a pia de bronze com a água para te lavar. Certo? E tu vais te lavar com a água, porque a palavra de Deus ela é clara, ela diz: aquele que se não lavar não tem autoridade para acender incenso, nem ir no Santo dos Santos. Tu agora estás ainda no átrio, mas depois tu entras no lugar santo, e no lugar santo tu vês à tua direita a mesa dos pães da apropriação, e o Senhor diz: ele é o pão da vida. O Senhor é o pão da vida, da minha e da tua. E tu olhas para o teu lado esquerdo, tu vês o candelabro. E ele diz: eu sou a luz do mundo. É ele que nos guia, gente. E se continuar, tu tens a mesa do incenso, ele é o nosso intercessor, gente. E mais à frente, então, tu entras no Santo dos Santos, porque já não existe véu. E lá está o sangue do Cordeiro. Por que está lá o sangue do Cordeiro? Porque um tem autoridade, o sumo sacerdote, aquele que derramou água e sangue do seu lado. O sangue para me justificar, para perdoar os meus pecados, e a água para que eu faça uma lavagem contínua da minha vida e possa entrar naquele lugar com autoridade, no lugar santo dos santos, e ir diante de Deus.
E lá no Santos dos Deus, Santos dos Santos, não continua por aí, não para por aí. Nós vimos a Arca da Aliança à nossa frente. Na Arca da Aliança, a palavra do Senhor diz, e ela é clara. Ela diz que o trono do Senhor é sobre a Arca. Ele vem e se assenta sobre a Arca, se assenta sobre o propiciatório, onde o sangue do Cordeiro foi derramado. E lá dentro da Arca da Arca da Aliança, se nós imaginarmos e vimos lá dentro da Arca da Aliança, está o pote com maná, é a providência diária que o Senhor te deu, a providência diária do Senhor, a tua porção diária que está na palavra de Deus, não tens outra. Daí está a tua porção diária. E tens lá a tábua da lei, tem lá a palavra do Senhor. Foi dado em Pentecostes. E mais, tens a vara de Arão. Imagina a vara de Arão que num só dia deu flor, deu fruta, e floresceu num só dia, coisa que uma vara de amendoeira era preciso meses para dar alguma coisa e Deus fez num único dia. Lá dentro está o teu milagre. Mas para isso temos que chegar com as mãos e com os nossos pés limpos diante do Senhor a cada dia. Não podemos mais admitir que impurezas nos tirem da presença de Deus, que nos tirem de adorar e ver a glória de Deus no nosso meio, como tantas vezes nós já vimos aqui nesse altar a presença de Deus ser derramada e muitos de nós deixamos ficar e não conseguimos enxergar aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Aquilo que o Senhor está nos chamando a ser santos como Ele é santo. Então, a palavra de Deus diz, esse lavar é um estatuto perpétuo das gerações por gerações. Porque se nós recebemos as promessas de Abraão através de Cristo Jesus, nós também recebemos o fazer o que é certo. Não só recebemos as promessas, mas recebemos a obrigação de cumprir aquilo que a palavra nos ordena. O propósito da morte de Jesus, meus irmãos, é claro, não tem outro propósito, é a santificação da sua igreja. Uma igreja santa diante do Senhor, feita pela lavagem da água, pela ação da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. O bronze da pia, ela simboliza redenção, mas também simboliza juízo. Com a água derramada lá dentro, nós conseguimos ver claramente, através da palavra de Deus, o nosso interior. Eu olho para a palavra, eu consigo ver o meu interior. Através da palavra, eu vejo como eu estou por dentro. A palavra nos limpa, irmão. Está a pia, a água. Tu olhar, está lá o reflexo. Está lá, como tu és, a tua cara. No natural, mas também no espiritual. Purificação pela água, meus irmãos. O sangue é capaz de nos restaurar, perdoar os nossos pecados, quando vamos com o coração sincero, mesmo depois de ser redimidos e caímos, e reconhecemos com sinceridade e vamos diante do Senhor, é o sangue que vem sobre mim e sobre ti. Mas a lavagem contínua das impurezas é pela água, é pela palavra do Senhor e não tem outra maneira, irmão. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Essa é a palavra do Senhor para a igreja no dia de hoje. E Deus nos chama a ser santos de uma maneira progressiva. Eu tinha um pastor que dizia antigamente, se tu não consegues correr a carreira que está proposta a ti, anda. Se não consegues andar, rasteja. Mas não fiques parado. Isso ficou gravado na minha mente porque é mesmo assim. A gente não pode ficar parado. Então, para isso, nós precisamos reconhecer que precisamos de mudança. Preciso alinhar o meu coração e a minha vida com Deus e viver uma vida diferente do que nós temos, muitos de nós têm vivido até agora. Porque há algo mais, não para por aí. Lembra que eu falei que o Senhor nos batiza com Cristo, nos batiza pelas águas, nos batiza pelo Espírito Santo, mas há algo mais. O Senhor tem uma promessa derramada na minha e na tua vida. Para quê? Para que esse processo de santificação
possa ser aperfeiçoado dia após dia, mas para isso tem que haver um desejo de sermos santos, um desejo de viver uma experiência de santidade diferente que temos vivido até hoje. Em João Batista, lembram de João Batista há tempos atrás, em Mateus 3,11, nós lemos isto. Muito, muito bom. E eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor nos chama a um nível de santidade maior. A mim e a ti, eu sinto nesses últimos dias que o Senhor tem me chamado a um nível de santidade maior, porque o Senhor não quer que eu pare, quer que eu continue a avançar. O Senhor não quer que tu pares, Ele quer que tu continues a avançar. Não o que tu tens até agora, tu nunca pode dizer, tá bom, já fui batizado, eu creio em Cristo, tenho o Espírito Santo em mim. Não, há muito mais de Deus para ti. O Senhor nos chama para um nível de santidade diferente. Ele condiciona, não sei se repararam no que eu li, ele condiciona o fogo ao Espírito Santo. O fogo está condicionado ao Espírito Santo. Em João diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de vidas correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que neles crerem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Rios de vida é o que o Senhor promete, que vão jorrar dentro de ti. Tu, onde passas, as pessoas têm que ver que há algo diferente. Os teus colegas de trabalho, os teus amigos, os teus vizinhos, têm que ver que águas de vida jorram do teu interior. Águas puras que vêm do altar do Senhor para ti e que tu possas transbordar para outros. O Senhor tem nos chamado para viver a plenitude de Deus, uma plenitude, algo novo, ser mesmo cheios, tomados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero, irmãos, eu não sei se vocês querem, eu quero ser completamente tomado do Espírito Santo de uma maneira que eu deixo-me levar para onde Ele quiser me levar. Chegada, pois, em João 20, diz assim algo que é fabuloso. Chegada, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco, irmãos, paz seja convosco. E disse-lhes isso, mostrou-lhe as suas mãos de lado, da sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, irmãos. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, aqui os discípulos, irmãos, eles receberam o Espírito Santo de Deus porque creram no Evangelho e foram lavados pela água de Cristo e acreditaram no seu coração, e o Espírito Santo veio sobre eles antes mesmo de Pentecostes. Em Pentecostes, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos e diz assim, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele dá uma ordem explícita aos seus discípulos, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, Jesus ressuscitou, andou 40 dias com os seus discípulos, ascendeu aos céus, deu-lhes umas ordens, a ordem clara, e eles obedeceram, e o Espírito Santo de Deus veio como fogo sobre eles. Esse fogo a gente só pode viver se viver uma experiência profunda de santificação. Esse fogo que vem dos céus, que só pode ser vivida por mim e por ti, se nós tivermos nossos corações completamente purificados, as nossas mãos limpas, os nossos pés limpos, e andarmos diante da presença do Senhor, como Ele nos chamou a andar, sem oscilar nem para a direita nem para a esquerda, mas acreditando que o mais Ele fará, confiando na Sua palavra a todo tempo e pondo os nossos olhos fixos
naquele que se derramou na cruz do Calvário por cada um de nós. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Há um propósito, irmãos, sermos santos, mais uma vez. Não sou eu que digo, é a palavra do Senhor que o diz. Em Hebreus 9:14, diz assim: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes nem de bezerros, por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e as cinzas das novilhas aspergidas sobre os imundos o santificava, quanto mais a purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes a Deus. Há um propósito. Contudo, vamos voltar lá ao soldado que furou o lado de Jesus, diz assim: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. A palavra que eu entrego no coração dos meus irmãos, eu peço que fique gravado no coração de cada um dos meus irmãos, que nós fomos redimidos não somente por sangue, mas por água. Porque a redenção de Cristo Jesus para os nossos pecados veio através do sangue, mas a água nos limpa. Não somente aquela água inicial que vem quando somos batizados, somos limpos, reconhecemos Cristo, nos lava da cabeça aos pés, mas Ele nos chama agora para lavar os nossos pés constantemente. Como Jesus diz: aquele que não lavar os pés não tem nada comigo. Se eu não deixar o Senhor lavar os meus pés, eu não tenho nada com Ele. Então há uma necessidade, meus irmãos, não só o domingo. Todos os dias nós temos devocionais, 3 devocionais no Telegram. Temos as sextas-feiras do cenáculo. Na próxima sexta-feira é o nosso último cenáculo antes de Pentecostes, e eu creio que vai ser uma bênção. Eu convoco todos a estarem aqui presentes. Gostaria mesmo que todos que estão aqui pudessem estar presentes no cenáculo mesmo. Eu ia me alegrar muito se conseguissem estar aqui. Mesmo. Meu coração ia se alegrar. O sangue de Cristo nos aproxima uns aos outros. O sangue de Cristo une o corpo de Cristo. Mas a água nos purifica. Podemos ficar de pé? Senhor Deus, nosso Pai, eu venho diante de Ti, Senhor Deus, te agradecer pelo sangue que Tu derramaste na cruz do Calvário, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, Pai. O sangue que nos redime, Pai. O sangue, Deus, que nos traz, leva-nos à Tua presença e nos traz o direito de entrar no Santo dos Santos, Pai, e clamar e buscar a Tua face, Pai, e se arrependemos dos nossos maus caminhos, Pai. É através do Teu sangue, Senhor Deus, que a Tua misericórdia é renovada a cada manhã sobre as minhas vidas, Senhor Deus. Mas hoje, Deus, eu tenho a consciência, meus irmãos têm a consciência, que é pelo lavar contínuo das águas que jorram do Teu trono, uma água pura, uma água santa, que podemos ser limpos e restaurados no nosso caminhar, Pai. Então vem lavar os meus pés, Senhor Deus, vem lavar os pés dos meus irmãos, Pai, tira toda a impureza, Pai, tira tudo aquilo que tem sido tropeço, tira aquilo, Deus, que tem nos contaminado, tem nos sujado, Pai, muitas vezes, Senhor Deus, limpa-nos no Teu altar, Pai, é o que eu oro no nome de Jesus, Pai, que o nosso coração esteja disponível para vir ao Teu altar, Pai, clamar a Ti, Senhor Deus, para que Tu venha nos purificar, venha nos limpar nessa manhã. É a minha oração, Pai, que possas limpar o meu coração, limpar o coração dos meus irmãos, Pai,
e que as nossas mentes possam estar cativas à Tua palavra, que haja um desejo crescente, Deus, de buscar a Tua palavra, que haja um desejo crescente de vivermos uma experiência nova de santificação, que nos leva a alcançar-te a Ti, Senhor Deus. Leva-nos mais próximo de Ti, Senhor Deus. Leva-nos, Deus, a ter comunhão contigo, Senhor. Deus, leva-nos, Deus, a entrar nos esconderijos do Altíssimo e saber que lá nós somos guardados, somos protegidos e ninguém pode nos tocar, Pai, porque debaixo das Tuas asas nós somos guardados e protegidos, Pai. Como descestes, Pai, no Monte Sinai em fogo, Senhor Deus, desce no nosso meio nos purificando, Pai, desce no nosso meio com a Tua presença nos restaurando, Senhor Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus. Como desceste, Pai, no Monte Carmelo, queimando todo pecado, Senhor, e mostrando que só o Senhor era Deus, Pai. Vem no nosso meio mostrar que só Tu és Deus, não há outro como Tu, Pai. Por isso nós nos reunimos como igreja, como corpo, a cada domingo, Senhor Deus, a cada sexta-feira, Senhor Deus, para declarar que Tu és santo, 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 santo é o Senhor e não há outro como Tu, Pai. Nós declaramos que não há nome como o Teu, Pai. Eu oro, Deus, que o sangue do Cordeiro esteja sobre a Tua igreja, Pai. Eu oro, Deus, que a Tua água venha nos purificar, venha nos limpar nessa manhã, Pai. Eu oro, Senhor Deus, que a Tua água seja derramada por toda esta casa, Senhor Deus. Vem limpar e vem purificar, Pai. Vem limpar as nossas mãos, os nossos corações, Pai. Vem limpar cada um de nós, Pai, para que possamos nos apresentar diante de Ti com as nossas mãos limpas, purificadas, Pai, no Teu altar, Pai. Tu dizes na Tua palavra que é um estatuto perpétuo, Senhor Deus, das gerações por gerações, Pai. E eu quero declarar, eis-nos aqui, Senhor Deus, com esse desejo de andar com as nossas mãos limpas e purificadas diante de Ti, com os nossos pés lavados por Ti e santificados pela Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu Te agradeço por essa palavra e entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor. Amém.